Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha casa era um verdadeiro campo de batalha. Meus pais discutiam o tempo todo, tudo porque a minha mãe descobriu que o meu pai estava tendo um caso com a recepcionista da empresa onde ele trabalhava. Eu era uma criança infeliz porque eu ouvia palavras horrorosas e o meu pai bater na minha mãe por conta de outra mulher. E eu, sem saber como ajudar ou o que fazer para aliviar a situação, corria para o meu quarto, abraçava o meu travesseiro e dizia: eu vou querer ser a outra, sempre a outra. A outra não sofre, a outra não chora, não apanha. A outra tem vida de princesa. Quando a minha avó aparecia para nos visitar, ela e a mamãe corriam para o quarto e eu, curiosa, me aproximava da porta para tentar escutar a conversa das duas. E com muito esforço, eu conseguia ouvir a minha avó chorar e dizer que não aguentava mais as traições do vovô e que ela só não se separava porque estava velha, mas vontade não faltava, e que ele a humilhava e dizia que a outra era bem mais interessante. Minha mãe, por sua vez, também dizia que em casa a situação não estava diferente e que o meu pai era outro que preferia valorizar a amante do que a esposa. E as duas choravam, e eu chorava também, porque eu não aguentava ver a minha mãe e a minha avó sofrer. Com os meus 10 anos, eu disse à mamãe: vamos embora, você não merece ser infeliz. E minha mãe, visivelmente abalada com tudo o que estava acontecendo, ela me mandou calar a boca e parar de perturbá-la, porque ela já tinha que lidar com problemas demais. E com um cigarro aceso atrás do outro e um copo de uísque na mão, ela apagou o cigarro com raiva e jogou o copo bem longe e puxou a minha trancinha pedindo para que eu não mencionasse aquele assunto perto do papai, porque era bem capaz dele gostar da ideia e ir embora para a casa da outra. Chorando, ela me perguntou se era aquilo que eu realmente queria. E eu respondi com sinceridade: eu só não quero mais te ver triste e apanhando dele. Eu acho que a minha mãe estava a ponto de explodir. Por isso, ela me jogou no sofá com raiva e falou: cala a boca, Maria Fernanda. Eu não estou triste e seu pai não me agride. A gente só está passando por uma fase difícil. Agora vai brincar e me deixa em paz. Nas festas de final de ano, as mulheres da minha família costumavam se reunir para ficarem competindo para saber quem sofria mais, quem era mais traída, enquanto que os homens montavam 2 mesas, uma para jogar dominó e a outra para o baralho, e ali eles deixavam de lado os problemas familiares, esposas, amantes, e simplesmente se divertiam, como se não houvesse o amanhã. Mas eu, sendo criança, eu observava tudo. Conforme eu ia crescendo, eu carregava comigo as memórias da infidelidade do meu pai e das brigas constantes em nossa casa. E isso me fez questionar se realmente valia a pena se casar. Mamãe, cada vez mais afundada na ruína, afogada nos vícios do álcool e do cigarro. E um dia, depois de uma longa e insuportável briga,
ela pegou o carro do papai e colidiu violentamente com um muro de uma empresa, fazendo com que o muro desabasse, o que resultou na trágica perda da minha mãe. A vida sem a minha mãe foi difícil e eu precisei contar apenas comigo. No dia do velório da mamãe, o meu pai chorava desesperado e era consolado por amigos, parentes, e eu só olhando aquela cena teatral. E quando ele se aproximou de mim e se sentou ao meu lado, ele disse: "Agora, filha, somos apenas nós dois, só eu e você." Confesso que eu senti um ódio tão profundo por ele que respondi: "Ah, para de ser falso, mentiroso, enxuga essas lágrimas de crocodilo." Papai me olhou como se não acreditasse e perguntou: "O que é isso, Maria Fernanda? Eu sou seu pai, me respeita." E nessa época, como eu estava com 13 anos, era alta, maior que o meu pai, pensei que jamais ele fosse levantar a mão para mim no meio daquela gente toda. Mas eu me enganei. E no meio dos meus berros, onde eu dizia que ele era o único culpado por aquela tragédia e que estava fazendo cena porque não via a hora de tudo terminar para ir aos braços da outra, e ele não era nada do bonzinho que todos imaginavam, o meu pai calou a minha boca com um tabefe. Os meus tios se aproximaram, nos separaram, porque depois do tapa eu gritei mais e falei: "Mostra a sua cara, mostra mesmo quem você é." Corri e agarrei o caixão da mamãe e falei: "Eu vou ser amante." Fui consolada pela minha avó e pelos meus tios, enquanto o papai se mandou. Meu pai e eu nos afastamos, e mesmo morando na mesma casa, a gente não se falava. E ele não se importava comigo e passou a trazer a amante para dormir em casa e dizer para ela não se importar comigo porque eu não era ninguém. A amante do papai passou a me dar ordens, mudar as coisas da mamãe do lugar, e uma vez nós duas saímos nos tapas. E quando o meu pai chegou, ele ainda me bateu e me colocou de castigo no quarto com a porta trancada do lado de fora. Peguei as minhas roupas e fui morar na casa da minha avó. Nessa época, o meu avô vinha enfrentando problemas de saúde e tratava a vovó como uma seda. Era benzinho para cá, benzinho para lá. Depois olhava para mim e dizia: "Essa sua avó é uma santa mulher, minha filha." E eu, sem nenhum pingo de paciência para a hipocrisia dele, respondia: "Bom, para aturar você e a sua safadeza, é santa mesmo. Só porque agora o senhor não pode dar as suas escapadas, se faz de santinho, bonzinho, o marido fiel. Olha o que a precisão não faz, né, vô? Por que o senhor não enxergou as qualidades dela na juventude?" E o meu avô ficava até vermelho de raiva comigo e fingia falta de ar. Chamava a vovó e dizia que eu estava desrespeitando ele e que eu era uma neta ingrata. E para não depender dos meus avós, eu consegui um emprego e investi um pouco do meu dinheiro em terapia, mas ninguém parecia ser capaz de me ajudar, pois dentro de mim era uma revolta, e sempre que falavam sobre casamento, eu respondia: ou você vai trair ou a outra pessoa vai.
cheguei a ser ácida em vários momentos. No meu novo emprego, eu conheci o seu Mircos, e ele era um coroa encantador, e já tinha feito a rapa na empresa, e vivia jogando seu charme para mim. E um dia, na maior cara de pau, ele me perguntou: Maria Fernanda, quer sair comigo? Eu posso aumentar o seu salário. O que você acha? Sinceramente, no mesmo tempo que eu queria ser amante, eu queria acabar com os maridos que traíam as suas esposas. E por isso eu respondi: se o senhor me levar a um bom restaurante, eu vou. Eu não sei se foi culpa do meu pai, do meu avô ou dos homens da minha família, mas eu acabei tomando raiva de homens. E tudo que eu podia fazer para me afastar a quilômetros de distâncias deles, eu fazia. O seu Mircos, para impressionar, me levou não num bom restaurante, mas em um restaurante bem melhor do que os que eu conhecia. Logo de cara, pensaram que ele era o meu avô, e eu, para não deixá-lo constrangido, respondi: relaxa, querido, está tudo bem. Nós nos sentamos para o nosso jantar, e ele começou com aquele papo furado de juras e promessas, e eu só concordava dando corda. E depois que eu terminei o meu jantar e estava satisfeitíssima, eu respondi: você acha que impressiona quem com esse papo ultrapassado? O senhor pensa mesmo que eu sou capaz de cair nesse golpe? Olha para o senhor, olha para mim. O senhor tem a idade para ser o meu avô. Sabe, seu Mircos, eu fui testemunha das centenas de vezes que a minha mãe foi traída, machucada, ferida, espancada, e acabou perdendo a sua dignidade por causa de um homem sem valor, exatamente igual ao senhor, que só pensa no seu prazer. E eu posso te garantir que daqui uns 10 anos o senhor não terá mais a mesma agilidade de hoje e nem será capaz de enxergar os números da sua conta bancária como enxerga agora. E sabe quem vai estar fazendo isso para você? Sabe quem vai ser a sua muleta, os seus olhos? A trouxa da sua esposa, aquela que está lá agora chorando, preocupada, pensando onde o senhor pode ou não estar. Olha, seu Mircos, eu vou desejar boa sorte para você, viu? E espero que a sua esposa, ela seja igual à minha avó, que se fingiu de cega e se alegra com as migalhas que o meu avô dá hoje. Sabe por que ele dá migalhas? Porque nenhuma amante quis cuidar dele, nenhuma vestiu a camisa que ele deu. Elas só queriam o dinheiro, a juventude e a parte boa dele. E quando tudo se perdeu, o velho foi esquecido por elas e lembrado pela vovó. Olha, outra coisa, e obrigada por esse jantar, viu? Nesse restaurante de 0 estrela, porque eu não acredito que o senhor gaste 5 estrelas com uma mulher que amanhã não vai te servir mais. Gente, eu desabafei, falei tudo o que eu estava pensando, mas o meu chefe parecia uma estátua olhando para mim, tentando entender o que estava acontecendo. E pelo menos uns 20 minutos eu fui a única que falou. Quando eu passei a palavra para ele, o meu chefe me disse: garota, você deve ser sádica, só pode. E eu respondi:
Eu não sou sádica, eu sou mesmo realista. E se o senhor não mudar agora, pode acreditar que o seu fim vai ser igual ao do meu avô, triste e solitário ao lado de uma mulher amarga e infeliz. E sua velhice vai ser complicada. Meu patrão fez o sinal da cruz e perguntou se a mulher dele tinha me pago para fazer aquilo ou o quê. Eu ri e falei: vamos brindar a sua felicidade ou infelicidade, meu amado patrão. E acreditem, eu fui mandada embora. Tive muitos empregos, mas não conseguia me manter em nenhum, porque os meus chefes insistiam num encontro. E quando eu falava o que pensava em relação às atitudes dele, eu era demitida. Passei anos lutando contra o amor, o casamento, o relacionamento, e eu temia me apaixonar, namorar, casar ou até formar família, porque na minha cabeça, família só em comercial de TV. E como as feridas emocionais do passado haviam me deixado com cicatrizes profundas, me tornei imune ao amor e ao compromisso. E eu não queria me envolver emocionalmente com ninguém, e muito menos ser amante de alguém, porque tanto a esposa como a amante sofriam, e os homens sempre ficavam de boa. E aquilo me deixava angustiada, e eu pensava na minha mãe, que havia perdido a vida por causa de um homem que não se importava com ela. E desenvolvi um forte ressentimento pelo meu pai, e ficamos um bom tempo distante, que eu mal conseguia me lembrar de como era a voz dele. No entanto, um dia eu recebi a ligação da ex-amante do meu pai, dizendo para eu ir buscá-lo, porque ela não podia cuidar dele por conta da coluna. E o filho dela não estava mais aguentando a rabugice do papai. O engraçado é que o filho dela era filho dele também. Mas enfim, durante a nossa conversa pelo telefone, eu falei que sentia muito e que ela pudesse colocá-lo num asilo, numa casa de repouso, porque como ele falou que um dia eu não era ninguém, então eu não era. E ela ficou me reclamando porque a aposentadoria dele era pouca e outra, eu era mais velha e tinha a obrigação de cuidar dele sim. E se eu não fosse buscá-lo em 24 horas, ela iria me denunciar. Me denunciar? Eu ri na cara dela e desliguei o telefone, tirando o fio da tomada. Tomei meu banho, jantei e quando me deitei para fazer as minhas orações, eu senti algo profundo em meu coração. Era como se a minha consciência me dissesse: quer ser curada, mas não quer mexer na ferida. É hora, Maria Fernanda. É hora de sair da caverna da qual você se isolou. Amanhã, depois do trabalho, falte na faculdade e vá buscar o seu pai. Eu briguei comigo, discuti, quebrei o pau e falei que não ia de jeito nenhum e que ele podia muito bem ir para um asilo, uma casa de idoso, mas na minha casa não. Levantei, fui trabalhar e depois para a faculdade, retornando por volta das 11h30 da noite. E quando virei a esquina, vi o meu pai sentado numa cadeira de rodas, sem cobertor e sem blusa, abandonado na calçada. Confesso que eu senti uma mistura de raiva e pena ao mesmo tempo.
e quando me aproximei, perguntei o que ele estava fazendo ali. E ele, com muita dificuldade para falar por conta do AVC, ele respondeu: "Foi a Lelê que me deixou aqui. Mas se você não tiver espaço na sua casa, pode me deixar na rua mesmo." E irritada, eu pedi para ele parar com as encenações e até acrescentei que a vontade de deixá-lo na rua não faltava. Enfim, nos ajeitamos como deu. Papai estava numa condição de total dependência dos outros, e se ninguém cuidasse dele, as coisas simplesmente não aconteceriam. Por isso, a mudança dele para minha casa exigiu uma nova reorganização, assim, da minha rotina, e eu tive que criar estratégias para não deixá-lo passar fome e nem muitas horas sozinho. O filho do meu pai foi quem deixou ele na porta da minha casa, apenas com algumas peças de roupas, documentos. No entanto, o cartão bancário não estava com ele. Por isso, eu liguei para eles e exigi que no dia seguinte trouxesse o cartão, senão as coisas iriam complicar para o lado deles. E da mesma forma que deixaram o meu pai na calçada, fizeram com o cartão, mas desta vez jogaram no quintal de casa. O AVC do meu pai trouxe à tona uma série de desafios emocionais e eu me sentia dividida entre o meu dever filial de cuidar do papai e os conflitos não resolvidos entre nós. Tínhamos uma série de discussões e eu não o perdoava, e se ele chorava, aí que eu falava mesmo e jogava na cara dele tudo o que ele era e o que ele fez. Mas conforme eu fui cuidando dele, tive que superar as minhas próprias reservas e encontrar a compaixão no meu coração. E percebi que, apesar dos meus desentendimentos do passado, ainda havia um laço de sangue e de amor entre nós, e eu não podia simplesmente abandoná-lo. Um dia, quando eu cheguei em casa, encontrei o meu meio-irmão conversando com o meu pai, e eu já fiz aquela cara e perguntei o que ele queria. E na maior cara de pau do mundo, o Murilo respondeu que tinha vindo pegar o cartão do papai emprestado. E na hora eu já fervi e disse para ele tomar vergonha na cara e deixei bem claro que o cartão do papai não iria mais para a mão deles, e se ele quisesse o cartão, que trabalhasse ou usasse o cartão da mãe. Discuti com o meu meio-irmão e acabei mandando-o embora e deixando bem claro que ele não iria tirar mais um tostão do papai. O Murilo me ameaçou dizendo que eu iria estar em apuros se eu ousasse usar o dinheiro dele. E eu respondi que, graças a Deus, eu não precisava do dinheiro do meu pai. Inclusive, deixei de usar desde os meus 16 anos. E quando o Murilo foi embora, o meu pai perguntou com quanto ele precisava me ajudar. E eu respondi que ele era visita e que eu era suficientemente independente para arcar com os meus gastos. Apesar de procurar ajuda nas terapias, nos livros de autoajuda, eu continuava me sentindo vazia. E uma vez, depois de ter colocado meu pai na cama, eu resolvi subir na laje da minha casa para meditar. E confesso que experimentei uma profunda paz, uma sensação que eu não estava sozinha.
foi tão forte que eu senti a presença de Deus. E eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar. Era um choro que vinha de dentro e a minha mente começou a reproduzir as cenas da minha infância, de minha mãe e de meu pai, e via quanto eles eram felizes. Via a mamãe linda penteando o cabelo para sairmos em alguma festa, e o meu pai dizendo: "Você está linda, meu amor, eu te amo." Eu estava impactada com o que eu estava sentindo e resolvi descer e conversar com o meu pai. Cheguei no quarto onde ele dormia e vi que o meu pai ainda estava acordado. E assim que ele me viu, perguntou se estava tudo bem. E eu quis saber por que o casamento dele com a mamãe não deu certo. Papai me pediu para ajeitá-lo na cama e eu o ajeitei. E me sentei ao seu lado e ele com dificuldade me respondeu: "Foi nas pequenas coisas que nós nos perdemos. Sua mãe era muito teimosa, queria estar sempre certa. E devido à falta de maturidade de ambos, os problemas não foram resolvidos, apenas pioraram. A sua mãe começou a fazer ciúmes para mim com um primo dela, o Gil. E eu, para não ficar por baixo, comecei a sair com mulheres e fazia questão de elogiá-las só para sua mãe ficar com raiva. Papai confessou que eram 2 idiotas infantis, sem contar que ele carregava um fardo muito pesado e que sentia muito por tudo que tinha acontecido com a nossa família e por todas as brigas e traições que causaram tanto sofrimento a eles e principalmente a mim. Meu pai dizia que a culpa pesava sobre ele e todas as noites, desde a morte da mamãe, ele sonhava que estava no velório dela, sentindo tristeza e arrependimento, e que aqueles sonhos eram diários e o atormentavam todos os dias pelos longos 20 anos desde a morte da minha mãe. E isso o deixava com medo de dormir. Meu pai chorou, me pediu perdão e deixou claro que estava buscando o perdão, e não devido à atual condição, mas sim pelo sofrimento que ele havia causado em mim. E me disse: "Te amo, filha. Me perdoa pelo fracasso que eu fui como pai." Confesso que me senti tocada e aceitei o pedido de desculpas do papai. Também fiz o meu pedido de perdão e disse que poderíamos seguir em frente e reconstruir a nossa família. Meu pai e eu nos abraçamos, assim, conscientes de que, apesar de tudo, precisávamos trabalhar na reconstrução do nosso relacionamento. E assim a gente fez. Desde a nossa conversa, eu me senti mais leve e contratei alguém para cuidar do meu pai enquanto eu estava fora, para que ele não se sentisse mais com medo. E como eu terminei a faculdade e já voltava para casa mais cedo, dava para ter um tempo a mais com ele e eu só ia para o meu quarto depois que papai adormecia. E antes disso, fazíamos as nossas preces e falávamos com Deus do nosso jeito. E aos poucos as coisas foram se encaixando. E um dia, durante a minha meditação, eu senti a necessidade de pedir perdão por ter dito na infância que eu queria ser amante, pois aquelas palavras atraíam coisas negativas e pessoas infiéis. E por isso, durante a minha meditação, eu rejeitei aquela palavra e disse:
sem saber se podia em voz alta, assim bem alta: eu nunca fui amante e eu não quero ser amante. Eu não vou ser amante. E não é que deu certo. Na minha vida, os homens que se aproximavam de mim com a intenção de me tornar amante desapareceram do meu caminho e surgiu o Toninho, o meu vizinho. Embora ele morasse do outro lado da rua, na casa da frente, eu nunca tinha notado a sua presença e fiquei surpresa quando cheguei em casa e o vi conversando com o meu pai. Ele me cumprimentou com um "Olá, Maria Fernanda", e eu me surpreendi por ele saber o meu nome. E o Toninho me explicou que mesmo morando na mesma rua, eu fingia não vê-lo, enquanto ele sabia tudo sobre mim. Hã? Tudo sobre mim? Como assim? Se eu não conhecia ninguém na rua? Toninho riu e disse que era brincadeira e que sabia o meu nome porque o meu pai tinha acabado de falar. Toninho foi chegando devagar e aos poucos foi ocupando cada pedacinho do meu coração. E eu não sei como consegui me apaixonar por ele. E foi uma paixão assim tão forte que eu sonhava com um casamento. E nós nos casamos em uma cerimônia linda e emocionante. E juntos construímos uma vida juntos, cheia de amor e felicidade. E eu realizei um sonho que eu nem sabia que tinha, que era ser mãe. E dei à luz a 3 filhos lindos: Wagner, Thalita e Alexandre. Cuidei do meu pai até o seu último dia de vida e ele morreu segurando a minha mão e me chamando de filha amada. A reconciliação com o meu pai trouxe paz para mim e para ele, e eu aprendi que o perdão é a magia que solta as correntes do rancor e deixa a alma voar livremente.